E aí, pessoal, bom dia. Estamos começando aqui mais um encontro com vocês, mais uma aula. Espero que todos estejam bem e espero que o áudio, o vídeo, esteja todo mundo tranquilo. Vou abrir aqui o chat. Todas as perguntas são bem-vindas. Todas as dúvidas também são bem-vindas. Fechar uma janelinha ali para deixar o ambiente mais silencioso para vocês, né? Bom, pessoal, nós estamos aqui para dar sequência no conteúdo e o conteúdo que começa agora é zoologia. Só lembrando, senhores, que a zoologia ela é uma extensão, ou seja, você precisa da taxonomia, né, a velha e nova taxonomia, para poder entender. Lá na sua apostila, você vai encontrar esse conteúdo na página 134. Só lembrando que a nossa aula sempre ela é trilhada, ela é em cima da apostilinha, para que você possa ter um norte, que você possa ter um material em mãos, que você possa fazer um roteiro desse conteúdo. Bom, quando a gente fala de zoologia, na verdade eu estou falando de quem? Estou falando do reino animal. E assim como a gente falou nas últimas duas aulas sobre taxonomia, o reino animal, ele é um reino que ele é dividido em filos. Lembra da sequência das categorias? Então, a gente tem o reino, que é dividido em filos. Os filos são divididos em classes. Cada classe é um conjunto de ordens. Cada ordem é um conjunto de família. Cada família compreende vários gêneros, que são conjuntos de espécies. Tá, isso tudo que a gente aprendeu nas últimas duas aulas, isso tudo vai ser trabalhado agora. Nós vamos pegar um reino, né, o reino animal, e nós vamos olhar para esse reino e entender como aconteceu, ou como foram formadas aos vários filos dentro desse reino, a partir de evolução, a partir de novas características. Logo que você abre a sua apostila, na página 134, você vai ver um cladograma. Eu tentei achar aquele cladograma aqui para colocar para vocês, mas eu achei um melhor. Eu até ia fazer um escaneamento daquele cladograma e colocar aqui, só que esse que eu encontrei, ele vai mostrar todas as novas características que surgem a partir de ancestral comum. Então, vamos aos filos, porque, na verdade, o estudo da zoologia nada mais é do que o estudo dos filos que compõem o reino animal. Então, vamos para esses filos e para as características que levaram esse filo a surgir, o surgimento desse filo. Legal? Então, nós temos aqui, a partir de um ancestral comum, de um ancestral flagelado, nós temos as primeiras características que ainda não são decisivas para formar um nó e um novo clado ramo, né? Então, a partir dessa raiz aqui, a partir desse ancestral comum, que era flagelado, a gente tem o primeiro evento, a multicelularidade. Então, a partir de um indivíduo que ele era unicelular, nós temos um evento que começa a formar tecidos. Tá, isso não foi suficiente para formar um clado ainda, para formar um novo organismo. Tivemos mais algumas mudanças, até o momento em que a gente tem o primeiro grupo de animais que se destaca a partir de um acúmulo de células diferentes entre si, da formação de tecidos simples e também
de, de, de uma certa regularidade na hora de reprodução. Quando a gente tem esse conjunto de novas características, a gente tem uma nova espécie surgindo. Então, a partir desse clado aqui, nós temos os parazoários. Eu vou definir para você alguns termos aqui. Por exemplo, o termo para, ele vem do latim que significa quase. Então, você pode ver isso em algumas palavras da língua portuguesa. Por exemplo, quando eu falo paraquedas, eu estou falando de um equipamento que quase te deixa cair. Que, na verdade, ele te deixa cair, mas não de uma forma que você machuque. Ele facilita, ele melhora a sua queda. Então, na verdade, o paraquedas, ele minimiza, ele quase deixa você cair de uma forma que machucaria. Outro exemplo, para-choque. É uma peça, né, uma parte do carro, que foi projetada para receber o impacto e minimizar. Então, quem está dentro do carro e sofre uma colisão, colisão dianteira, por exemplo, ele vai ter o impacto minimizado por um para-choque, que seria quase um choque completo, mas com aquele equipamento você minimizou. Então, quando eu tenho esse radical aqui no parazoa, zoa é o radical para animais. Então, esse animal aqui, ele é quase um animal como os outros. Se você observar nessa linha aqui, todos os outros animais, eles vão surgir das próximas dos próximos dois clados aqui, dos próximos dois ramos, onde nós já temos figuras embrionárias. Ou seja, quando a gente tem aqui os parazoas, a gente tem as duas primeiras figuras. Quando surge a terceira figura embrionária, que possibilita a formação de tecidos, a gente tem todos os outros animais. Então, eu poderia dizer que o porífero ele é o primeiro grupo de animais que vai surgir a partir do ancestral comum, só que ele ainda não tem as outras características que os outros animais têm. Por exemplo, se eu falar de boca, todos os outros filos terão boca. Se eu falar de tecidos embrionários, todos eles terão tecidos embrionários. Se eu falar de movimento, todos eles terão movimento. Agora, quando eu falo de porífero, eu estou falando de um grupo que ficou marginalizado, que ficou sem essas características. Então, quando eu observo aqui o meu cladograma, que vai explicar o reino animal, eu vou perceber que, na verdade, eu tenho um conjunto de características que vão tornando possível o surgimento de mais e mais filos. E dentro de cada filo, várias classes. Tá bom? Então, observa. A gente vai falar de porífero daqui a pouco, mas a partir do momento em que eu tenho a gastrulação, que eu tenho a formação de um tubo digestório, na verdade, começa com uma cavidade digestória, porque o quinidário é o primeiro que vai ter uma cavidade, vai ter boca, é uma cavidade. A gente costuma dizer que todos esses animais aqui, eles são enterozoários, eles são animais que possuem uma boca e possuem um local para fazer digestão. Observa duas palavrinhas importantes aqui. A primeira é a palavra protostômio. A palavra protostômio, ela é antagônica, ela é contrária dessa palavra que está em vermelho aqui, ó, deuterostômio. Protostômio significa que a boca vai surgir a partir de um orifício que está lá no embrião. Esse orifício ele é chamado de blastópono. Então, se o blastópono origina a boca, o animal ele é protostômico. Todos esses animais aqui, todos esses filos aqui, todos terão animais que são protostômicos. Ou seja, a boca surge a partir do blastópono. Essa linha aqui que surge, que vai levar a dois últimos filos, os equinodermos, os cordados, eles são deuterostomados. Cara, você não faz ideia do tanto de questão do Enem, de vestibulares, sobre essas características que são... Eu estou preparando uma listinha para vocês. Estou pesquisando, estou montando uma lista de acordo com o conteúdo. Na apostila de vocês tem alguns exercícios, mas eu vou preparar outros para você fixar muito bem essas características.
Extremamente importante o que está em vermelho aqui. Então, a partir do momento em que eu tenho... Vou botar isso aqui. A partir do momento em que eu tenho o celoma, a metameria e a presença de anos, porque esses animais, a partir dos nematóides, a gente vai ter a presença do ânus, o que dá o intestino completo. Então, muito bem. Esse cladograma ele mostra para você duas linhas evolutivas. Uma linha evolutiva, onde os animais são protostômicos, e uma linha evolutiva, onde os animais são deuterostômicos. Pode perceber que a gente vai ter aqui a presença de celoma nas duas linhas. Você vai perceber também, quando eu chegar lá nos equinodermos e for explicar, o celoma ele pode ter duas origens. Uma origem que a gente chama de esquizoceloma, ou esquizocelomática, e uma origem que a gente chama de enteroceloma. Isso a gente vai explicar mais no futuro. Tá, dúvidas, perguntas? Entendeu agora por que a gente fez a taxonomia todinha para você chegar nesse ponto e olhar para esse cladograma e você perceber por que o porífero ele é considerado o animal mais primitivo e por que nós, os cordados, estamos aqui no topo. Nós somos os animais mais evoluídos. E por que o equinodermo, que é um animal que não tem sistema respiratório, não tem sistema excretor, ele está aqui, próximo, é considerado o invertebrado mais evoluído. A gente vai falar de tudo isso na sequência desse conteúdo. Mas vamos começar a falar sobre os poríferos. Vamos lá? Muito bem. Características dos poríferos. Os poríferos, eles são animais portadores de poros. E ao contrário de nós, que também temos poros, os nossos poros, eles servem para a saída, né, de substâncias, enquanto nos poríferos, esses poros eles servem para a entrada de substâncias. Bom? Então, nós temos aqui a presença de poros, é um animal que usa esses poros para que a água do mar entre. Água doce também, a gente vai ter espécie de água doce. São animais aquáticos, exclusivamente marinhos, existindo apenas algumas espécies de água doce. Então a gente vai ter aqui, é como se fosse mais de 98% das espécies encontradas até hoje, elas são marinhas, e a gente vai ter uma pequena quantidade que é de água doce. Habitam o fundo dos oceanos, mares, águas costeiras, sempre fixados em corais. Eles são animais considerados sésseis. O que significa isso? Séssil é um animal que nunca se movimenta. Então, a larva desse animal tem uma habilidade, a gente vai ver aqui daqui a pouco na reprodução, e a partir do momento em que ele se alocou no local, que local é esse? Inclusive, a gente tem aí que os poríferos são indicadores de ambiente limpo. Ele não gosta de sujeira. Então, vai ser ótimo indicador de poluição. Se você chega numa área e não encontra porífero, é sinal de que essa área já está poluída. Tá. Formados por células unidas, porém, eles não têm os tecidos verdadeiros. Muito menos tecidos embrionários. Uma grande diferença entre os poríferos e os demais animais é que eles não possuem órgãos, eles não possuem sistemas, eles não possuem tecidos. Alguns autores podem chamar de tecidos no sentido de conjunto de células. Eles têm dois conjuntos de células bem evidentes. A gente vai ver daqui a alguns minutos. O que mais eu posso dizer? Cada tipo de célula vai executar uma função, eles são filtradores, eles são indicadores de poluição e são animais que não possuem sistema nervoso ou sistema muscular. Coçando o nariz aqui, eu não deveria estar pondo no nariz, mas está tudo limpo, tá? Tem aqui algumas fotos para mostrar para você, esses animais eles são considerados pela maioria dos biólogos como assimétricos, eles não têm uma simetria. A gente vai ver que é um dos critérios para os próximos animais, é o tipo de simetria. Nós, por exemplo, nós temos uma simetria bilateral. Tanto externamente, dá para perceber que a gente vai ter
2 órgãos de cada um, ou, no caso de alguns órgãos, como o nariz, por exemplo, a gente vai ter 2 partes. Pulmão, você tem um pulmão, porém, você tem 2 pulmões, um de cada lado. Coração, você tem um coração, porém, você vai ter 2 partes de cada lado. E aí, assim, a gente vai ter ou órgãos duplicados, ou vai ter números pares desses órgãos aí dentro. O porífero, não. O porífero, dependendo do local onde ele está, ele pode ter uma simetria diferente. Ele pode ter várias aparências, ele pode ter várias cores, geralmente cores que são bem vivas, né? Cores que são bem chamativas. Tá. Se você chegar para uma pessoa e você que não conhece zoologia, e você mostrar um animal desse, essa pessoa jamais ela vai acreditar que isso aí é um animal. Mesmo porque esses animais, eles não têm uma excitabilidade, eles não vão reagir. Se você pegar um canivete e cortar um pedaço deles, eles continuam ali, eles não vão sangrar, nem nada, né? Inclusive, eu recomendo para vocês alguns vídeos sobre os poríferos. Vou mandar um link lá junto com a lista que eu estou elaborando para vocês. Tá, o que nós temos aqui? A estrutura dos poríferos. Isso é muito importante, porque uma vez que esses animais não têm tecidos ou órgãos, esses animais, todas as funções da fisiologia deles é executada por um conjunto de células. Então, quando a gente corta um porífero e vai no microscópio, a gente vai observar esses tipos de células aqui. A primeira mais importante deles é o coanócito. O coanócito reveste toda a extremidade interna do animal. Nós vamos encontrar uma abertura no interior do animal que é chamado de átrio ou espongiocele. Então, esse átrio ou espongiocele ele é revestido por coanócitos. E esses coanócitos, eles têm um flagelo e tem uma espécie de colarinho aqui, uma espécie de espaço aqui, onde esse flagelo vai pescar matéria orgânica, vai pescar pequenas proteínas, vai pegar aqui um resto de animal e ele vai trazer essas moléculas aqui para dentro desse colarinho e vai ter um movimento do flagelo, tipo um liquidificador, que vai moer essa matéria orgânica e aqui dentro a gente vai ter a digestão. Tá? O amebócito ele tem uma participação extremamente importante, porque é ele que faz a digestão do animal. É uma digestão intracelular. Tá, então tem que ter um fluxo de água em vermelho. Aqui a gente está tendo fluxo de água que entra no animal. Quando os vários flagelos dos coanócitos estão lá dentro, eles vão batendo de forma a criar uma pressão interna, onde a água entra, e a hora que a água do mar entra dentro do animal, os flagelos param de criar essa pressão e vão pescando essas moléculas. E eles vão ter uma relação muito íntima com os amebócitos. Os amebócitos são células que vão deslizar dentro do animal, tem uma camada gelatinosa aqui, o mesoílo. Essa camada gelatinosa, ela permite, tá vendo aqui, ó, vários amebócitos dentro, permite que esses amebócitos deslizem dentro do animal. E o que ele vai fazer? Na hora que o coanócito fez a digestão, o amebócito vai receber nutrientes, uma parte fica com quem fez a digestão, outra parte fica com quem vai transportar, e esse amebócito, ele transporta cerca de 80% do nutriente para todas as células do animal. É como se ele fizesse um sistema circulatório de nutrientes aí dentro. O que mais que a gente vai ter? A gente vai ter uma célula que permite a formação do poro. É como se essa célula ela dobrasse em volta dela mesma e permitisse que tivesse um ósteo, né, uma espécie de canal aqui dentro, que é o poro, por onde a água entra. E outra célula que vai ter muito importante aqui é uma célula da, entre aspas, epiderme dele, que é o pinacócito. É uma célula de revestimento externo. E, por último, antes da gente mostrar a sequência da fisiologia desse animal, observa isso aqui, ó, espícula.
Espícula, lá do latim agulha, é isso aqui, essa estrutura que pode ser em forma de triângulo, em forma de várias estruturas, né, em forma de quadrado. Essa estrutura ela vai dar a sustentação desse animal. É ela que vai permitir que esse animal fique estruturado, tá bom? Temos uma pergunta, vamos para o chat. Vamos lá, galera. Aproveitando para dar um bom dia para todos, né, para todas também. Sala cheia, muito obrigado pela atenção de vocês. Professor, os amebócitos é como se fosse o sangue. Olha, o sangue ele vai ter várias funções. Ele vai ter, só que o amebócito é uma célula e ele realmente faz o trabalho de nutrição que o sangue faz. Perfeito. Só que, só lembrando, senhores, que o sangue já é um tecido e o sangue vai ter várias funções. Aqui, o amebócito, ele também tem várias funções, mas ele é uma célula só. A sua observação é perfeita. Ele vai fazer um dos papéis que o sangue faz. Legal? Bom, vamos em frente. Eu agora quero mostrar, vou falar mais da minha bosta agora. Aproveita e observa, eu acho que sua dúvida vai se dissipar, vai terminar de se dissipar agora. Aqui nós temos um recorte onde eu coloquei aqui um amebócito junto com o coanócito. Para mostrar aqui, para ficar bem explicadinho aqui. Opa, temos mais uma pergunta ali. Quem sabe eu tiro essa dúvida antes de começar a explicar isso aqui. Professor, repete sobre a metameria. Olha, a metameria, ela é essa característica de você poder dividir em blocos, dividir em anéis, dividir em pedaços partes do animal. Então, quando a gente fala da metameria, eu estou falando, por exemplo, de partes de um animal anelídeo, por exemplo. Cada anel daquele do anelídeo, ele é um metâmero. A partir daí, a gente vai ter no próximo filo, além dos anelídeos, os artrópodes, onde, se você imaginar aí uma artrópode, ele vai ter uma cabeça, ele vai ter um tórax, o abdômen ainda continua sendo subdividido. Cada pedaço desse do animal é um metâmero. Aqui, quando uma pessoa faz musculatura e define o abdômen, cada bloco daquele de musculatura pode ser chamado também de metâmero. Então, metameria é a divisão do corpo de um animal em blocos. Esses blocos podem ser chamados de metâmeros. No caso lá da minhoca, a minhoca tem vários metâmeros. E esses blocos também, quando vários metâmeros vão se juntando, a gente vai tendo lá nos artrópodes cada tagma. A gente vai falar muito de metameria quando a gente chegar nos animais que são metâmeros, tá? Pode ficar tranquilo. Galera, vamos para os poríferos, vamos para a função dos coanócitos e dos amebócitos. Observe isso aqui. Aqui nós temos um amebócito, aqui nós temos o flagelo dele, e esse flagelo dele, ele faz vários movimentos. Ele pode fazer um movimento de mudar a pressão interna do animal, quando todos os flagelos começam. É tipo você e mais 100 colegas seus, na beira de uma piscina. Se todo mundo resolver que vai fazer esse movimento com o braço, levando a água da piscina para o lado, né, esquerdo, no caso, o seu lado direito aqui, você vai criar um movimento naquela piscina. Você vai criar uma pressão para que a água gire em determinada direção. Mas se você, de repente, para de fazer esse movimento e começa a bater na água da piscina, o que vai acontecer? Você vai mudar aquela orientação da piscina e ela vai ficar com tudo que está no fundo da água, se tiver alguma sujeira no fundo, ela vai ficar ao longo da piscina. Isso acontece dentro do animal. Quando esse flagelo muda de movimento, várias partículas vão entrar aqui dentro e aqui a gente vai ter, olha, a água mais as partículas alimentares vão fazer esse movimento. E aí, na hora que esse flagelo se movimenta como se fosse um liquidificador, ele vai moer algumas partículas para que elas fiquem pequenas e elas serão absorvidas para o citoplasma do coanócito e lá a gente vai ter a formação de vacúolo digestivo. Só lembrando, senhores, que lá na citologia, quando você estuda
a função do lisossomo, lembrou? O lisossomo é ele que vai liberar enzimas digestórias para fazer a digestão intracelular. Esse vacúolo aqui, ele é uma quantidade muito grande de enzimas fazendo o trabalho de digestão. A partir do momento que a digestão se completa, quem recebe esses nutrientes são os amebócitos. E ele vai levar isso para todas as outras células desse animal. Bom, nós temos aqui a estrutura corporal desses animais. Como eu falei para você, as espículas, elas são as estruturas que vão se ligando e formando essas estruturas. Os poríferos são classificados de acordo com o material que compõe essas espículas. Eles são classificados de várias formas. A gente vai ver as duas principais. A primeira, de acordo com a espícula, elas podem ser de sílica, né, silicoses. Aí a gente vai chamar o grupo de poríferos de esponjas hexaactinolidae, espículas silicosas. As espículas, além de silicosas, elas também podem ter uma proteína chamada espongina. Se ela tiver a sílica mais a espongina, a gente vai ter a desmospongiae. Se a gente tiver só a de espongina, a gente vai ter as esponjas que são proteicas. E também pode ser calcária. Eu peguei uma foto aqui, achei muito interessante, uma microfoto, e ela vai mostrar para você vários tipos de espículas. Todas elas são calcárias aqui, e elas podem mostrar para você que é quase como se fosse uma impressão digital. A gente tem vários tipos de espículas, que cada espícula vai determinar uma determinada espécie, né, ou pelo menos uma família de esponjas. Tá bom? Vamos para mais uma pergunta. Professor, se esse animal não tem sistema nervoso, como os coanócitos recebem o mesmo comando para realizar esse movimento? Muito boa pergunta. Pergunta da Sara. Sara, é o seguinte. Apesar dele não ter um sistema nervoso, esse animal ele já é capaz de identificar moléculas. Cada célula dessa coanócito, não só coanócito, amebócito, são responsáveis, são capazes de identificar moléculas, variação de moléculas que estão na água, que estão no ambiente. Tá? Por exemplo, nós temos um sistema nervoso central, que a gente toma as decisões, analisa, e temos um sistema nervoso que ele é periférico. Esse sistema periférico, mesmo quando você está dormindo, ele está analisando o ambiente interno e externo. Então, aqui, apesar de a gente não ter um sistema nervoso, a gente tem já tem o começo do reconhecimento de moléculas orgânicas, e na hora que esse animal percebe uma grande quantidade de moléculas orgânicas dentro do animal, na hora que os coanócitos percebem isso, eles vão fazendo o trabalho dele. É muito importante a sua pergunta, porque isso mostra que essa interação, que no primeiro momento ela é apenas molecular, ela acaba ficando física no próximo momento. A gente vai ter sistema nervoso no próximo filo, o filo dos quinidários. Tá? Muito legal a sua pergunta. Bom, como é que eu posso identificar, como é que eu posso classificar a estrutura desses animais? A classificação dos poríferos, de acordo com a estrutura, ela vai diferenciar esses animais de acordo com a estrutura interna deles em 3 classes. A gente vai ter porífero, que é do tipo ascon, isso pode aparecer numa lista de exercícios com o nome de asconoide. A gente vai ter o sícon, ou ciconoide. Observa o interno. Aqui eu tenho o poro, eu tenho o átrio. Agora aqui, se você observar, a gente tem uma espécie de reentrância que vai possibilitar, e essa reentrância aumenta o número de coanócitos. Então, isso aqui chama-se canal radial. Então, eu tenho o poro, a água vai circular aqui nesse canal radial e depois circula no átrio e depois ela sai. Aqui a água vai receber uma filtragem maior. Agora, observa, na leucon, que é a estrutura mais complexa, a gente vai ter uma quantidade muito grande de câmaras
são câmaras flageladas. Observa, a água entra, ela tanto pode subir como pode descer nessas câmaras, e depois de algum tempo ela sai. Então, a quantidade de filtragem que a água recebe é maior aqui na estrutura neutra. Eu vou ter a estrutura ascon, ou asconoide, a estrutura sicon, ou siconoide, e a estrutura leucon, ou leuconoide. Então, se eu chegar para você e vou fazer uma questão sobre a classificação das esponjas, dos poríferos. A classificação pode ser de acordo com a estrutura, ela pode ser ascon, sicon, leucon, ela pode ser de acordo com o tipo de espícula, pode ser hexaactinolidae, se ela tiver uma esponja, uma espícula que seja só sílica. Ela pode ser desmospongiais, se a sílica tiver junto com proteína. Ela pode ser proteica ou ela pode ser calcária. A reprodução desses animais é muito interessante. A gente vai encontrar aqui, inclusive é um dado, quanto mais primitivo o animal, maior a quantidade de reprodução assexuada que esse animal tem. À medida que o animal vai ficando mais evoluído, ele vai perdendo a capacidade de se reproduzir de forma assexuada. Então, observe isso aqui. Nós temos aqui 3 formas de reprodução para esses animais. A reprodução por regeneração. Se a gente pega esse animal e corta, dependendo do tamanho, quanto maior o animal, mais rápido ele se regenera. Existe um experimento que a gente pega um pedaço de esponja, inclusive ele está representado aqui nesse desenho, e você passa numa peneira. Cada pedaço imediatamente começa a sofrer uma reprodução, e adivinha qual célula é responsável por isso? A amebócito. Você vai perceber durante a reprodução que o amebócito ele é fundamental para a reprodução dos poríferos. Bom, estamos chegando aos 3 últimos minutos da aula. Então, a gente recebe aqui um aviso, né, para não terminar de forma brusca a aula. Mas vamos terminar a reprodução assexuada. Amebócitos, quando o animal sofre uma agressão, cada pedaço do animal vai ter amebócitos trabalhando para fazer uma mitose rápida e futuramente uma diferenciação celular. Então, a partir dos amebócitos, a gente tem a reconstrução. Cada parte do animal vai formar um novo animal. Aqui nós temos uma outra fase, um outro tipo de reprodução sexuada, que é o brotamento. No caso do brotamento, os amebócitos, eles circulam levando nutriente e, quando eles envelhecem, eles mudam de nome. Quando eles envelhecem, eles perdem o movimento, mas eles continuam sofrendo mitoses rápidas e também continuam sofrendo diferenciação. Então, eu poderia dizer para você que durante o brotamento, vários arqueócitos, que são amebócitos, que perderam a chance de se movimentar com facilidade, eles vão se arrastando e vão se juntando em determinado ponto, e aí mitoses rápidas vai produzir um broto. Esse broto sofre diferenciação e ele pode continuar pregado aqui nesse animal, formando o que a gente chama de colônia, ou ele pode ser soltado aqui e formar uma população ali naquele local. Deixa eu explicar rapidinho aqui a gemulação para você. Essa esponja aqui é obrigatório que ela seja de água doce ou que tenha acontecido algum trauma naquele local. Tipo, houve uma seca. Então, quando acontece uma seca, né, isso é muito comum em esponjas de água doce, alguns rios do Nordeste, por exemplo, eles secam durante determinada época do ano. Bom, cada conjunto de amebócito pode pegar espículas e formar essa estrutura aqui, ó. A estrutura que a gente chama de gêmula. Cara, depois de 2, 3, depois de vários meses, se as condições voltarem ao normal, cada gêmula dessa produz um animal. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Nós retornaremos nesse assunto na próxima semana. Leia a apostilinha de vocês sobre esse assunto. Tragam mais dúvidas. Enfrenta a lista de exercício, tá? E a gente vai construir um conhecimento muito legal aqui com vocês e vai te deixar pronto para arrasar lá no Enem.
Então, muito obrigado. Até a próxima. Tudo jóia, então? Até mais para vocês.